Não há nenhuma dúvida que a jornada de Jonas, conforme narrada na Bíblia Sagrada, é uma odisseia que desafia a nossa compreensão. Imaginar um ser humano sobrevivendo 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe transcende a nossa noção de realidade. Essa história, embora possa parecer um conto de fábulas, é uma proclamação das Escrituras Sagradas. Venha comigo mergulhar neste vídeo, desvendando os mistérios da impressionante saga de Jonas, tomando suas próprias conclusões sobre essa narrativa fascinante. A Bíblia é um tesouro de narrativas fascinantes com suas histórias extraordinárias. Entre elas destaca-se a experiência de Jonas, um profeta que teria sido engolido por um imenso peixe marinho, permanecendo em seu interior por 3 dias e 3 noites. Mas como poderia alguém sobreviver a tal provação? Na imensidão dos oceanos habitam criaturas de proporções imensas, que ninguém nunca sequer viu, pois segundo a ciência, nós conhecemos apenas 5% dos nossos oceanos, mas existem animais tais como a baleia azul, o maior animal marinho conhecido, que pode alcançar 30 metros de comprimento e pesar até 180 toneladas. Um peixe desse porte poderia teoricamente engolir um ser humano, mas segundo a ciência, a sobrevivência humana no estômago de tal criatura é inviável, dada a presença de enzimas digestivos e gases tóxicos, como o metano. Entretanto, a Bíblia não é um livro de compreendes e histórias para análises científicas, mas sim um livro de fé e lições morais. A extraordinária história de Jonas pode ser interpretada como uma metáfora com simbolismo que vai além do literal, proporcionando reflexões profundas sobre obediência, arrependimento e misericórdia divina. O caminho de Jonas se inicia com sua missão divina a dirigir-se a Nínive, capital do Império Assírio, um povo conhecido por sua ferocidade guerreira e suas leis rígidas derivadas do Código de Hammurabi. O chamado de Jonas era levar a palavra para um povo impiedoso, levando uma mensagem de arrependimento e salvação. O código de justiça dos assírios, baseado no princípio do talião, olho por olho, dente por dente, era implacável. Eram conhecidos por suas práticas brutais, como decapitação dos vencidos e formação de pirâmides com seus crânios, crucificação e mutilação de prisioneiros assírios. Impunham terror. Diante desse cenário, Jonas optou por desobedecer a ordem divina, desviando-se do caminho de Deus. Jonas fugiu para Tarsis. A narrativa descreve que ele encontrou o navio, pagou a passagem e se escondeu no porão tentando escapar do olhar do Senhor. Enquanto Jonas adormecia profundamente, uma tempestade enorme atingiu o mar, ameaçando despedaçar a embarcação. Nesse cenário, os marinheiros aterrorizados recorreram às suas crenças, lançando as cargas ao mar para aliviar o peso do navio. O comandante, encontrando Jonas dormindo plenamente, o acordou instando a clamar ao seu Deus pela salvação deles. A tempestade era tão grande que os marinheiros lançaram sorte por causa da tormenta. A sorte caiu sobre Jonas, que revelou estar fugindo da presença de Deus. Confrontado, Jonas disse: "Levantem-me e me lançam para o mar, então o mar se acalmará, pois sei que esta grande tempestade veio por minha causa." Percebendo a gravidade da situação, os marinheiros clamaram a Deus pedindo misericórdia antes de lançar Jonas ao mar, que após lançarem Jonas ao mar, ele imediatamente se acalmou. Após ser lançado ao mar pelos marinheiros, para acalmar a tempestade que se intensificava por sua desobediência às ordens divinas, Jonas, envolto pelas ondas revoltas, encontra-se submerso em águas tumultuadas, lançado à mercê das correntes marinhas. Nesse cenário de agonia e desespero, um grande peixe, como uma figura imponente da providência divina, emerge das profundezas, engolindo Jonas em suas entranhas. Dentro do ventre do peixe, onde a escuridão e o tumulto das águas são substituídos por um silêncio atordoante, Jonas confronta não apenas a realidade física de sua situação, mas também a natureza espiritual de sua desobediência. Durante os 3 dias e 3 noites que se seguem, Jonas não apenas enfrenta a realidade claustrofóbica do confinamento, mas mergulha em uma jornada interior de reflexão profunda e arrependimento. Em meio às entranhas do peixe, suas súplicas são marcadas por um reconhecimento profundo da transgressão cometida e um clamor fervoroso por perdão divino.
O silêncio do ventre do peixe torna-se uma câmara de purificação espiritual, onde Jonas se vê confrontado não apenas com a gravidade de sua desobediência, mas com a infindável misericórdia de Deus. A resposta divina não tarda a vir. Em um ato de soberana graça, Deus ordena que o peixe, como um agente da redenção divina, vomite Jonas em terra seca. Esse momento, carregado de simbolismo, não apenas representa a libertação física de Jonas, mas simboliza um renascimento espiritual. Jonas emerge das profundezas do oceano, não apenas fisicamente renovado, mas também transformado interiormente pelo processo de arrependimento e pela compreensão da benevolência divina. Esse episódio do ventre do peixe é mais do que uma provação física. É uma jornada espiritual que prenuncia o próximo capítulo da missão de Jonas e revela a magnitude da misericórdia que permeia a narrativa bíblica. Após ouvir a prece sincera de Jonas reverberando pelas profundezas do oceano, Deus, em um ato de resposta à súplica do profeta, comanda o grande peixe a vomitar Jonas em terra seca. O espetáculo desse acontecimento divino, marcado pela imensidão do oceano e pela manifestação da soberania divina, culmina em Jonas sendo depositado nas praias, não apenas como um homem física e miraculosamente resgatado, mas também como alguém transformado espiritualmente, liberto do ventre do peixe. Jonas, agora investido de uma compreensão mais profunda de sua missão, decide submeter-se à vontade original de Deus. Ele parte em direção a Nínive, uma cidade assíria de grande importância. Ao chegar, Jonas proclama, com zelo e urgência, a mensagem divina de arrependimento, alertando que a cidade enfrentará a destruição em 40 dias. O impacto dessa mensagem transcende as expectativas, quando, surpreendentemente, desde o rei até os animais, os ninivitas respondem com uma sinceridade inesperada, mergulhando em um arrependimento profundo e coletivo. Em um ato surpreendente de misericórdia, Deus, observando a genuína mudança de coração dos habitantes de Nínive, decide revogar o juízo previamente anunciado. A cidade é poupada do iminente castigo, revelando a extensão da compaixão divina diante do arrependimento sincero. No entanto, mesmo com o sucesso da missão, Jonas, em um estado de descontentamento e incompreensão da natureza de Deus, se retira para fora da cidade. O período de espera de Jonas do lado de fora de Nínive torna-se um ponto focal na narrativa. Deus, desejando ilustrar a importância da compaixão divina, faz crescer uma planta para oferecer sombra a Jonas. Essa planta, rapidamente providenciada por Deus, traz conforto ao profeta. Contudo, em um giro inesperado, a planta morre, provocando desconforto e ira em Jonas. Deus aproveita essa experiência para instruir Jonas sobre a amplitude de sua compaixão, indo além das expectativas e revelando a complexidade e generosidade do amor divino. Essa série de eventos, repleta de intervenções divinas, arrependimento e lições sobre a compaixão divina, oferece uma visão penetrante sobre a natureza da relação entre Deus, Jonas e a cidade de Nínive. Após passar por toda a tribulação dentro do ventre do peixe, e, posteriormente, experimentar os ensinamentos divinos, através da efêmera sombra da planta e sua subsequente morte, Jonas, apesar de suas existências, encontra-se em um estado transformado. Com uma compreensão mais profunda da compaixão e misericórdia de Deus, ele se encaminha novamente em direção a Nínive. O retorno de Jonas a Nínive, desta vez com uma perspectiva de compaixão e aceitação mais profunda, destaca não apenas a transformação do profeta, mas também a eficácia da mensagem divina, quando comunicada com uma compreensão mais ampla do amor e da misericórdia. Essa fase final da jornada de Jonas sublinha a importância de aprendizados contínuos e a maleabilidade do coração humano. Entretanto, mesmo com o sucesso da missão em Nínive, Jonas, em um estado de descontentamento e perplexidade, diante da misericórdia divina, opta por se retirar para fora da cidade. Esse retiro simboliza não apenas a distância física de Jonas em relação aos habitantes de Nínive, mas também sua resistência emocional, a compreensão profunda da vastidão da graça divina.
A conclusão da história ressalta a importância de aceitar a vontade de Deus, mesmo quando ela se desenrola de maneiras desconcertantes, e enfatiza que a misericórdia divina transcende as limitações humanas. Ao final, Jonas, apesar de suas resistências iniciais, emerge como um agente de transmissão da compaixão divina, iluminando a capacidade de Deus para redimir e renovar mesmo aqueles que, como Jonas, questionam e relutam diante do amor divino. A história ressoa como um convite à reflexão sobre nossa própria aceitação da graça e a disposição de compartilhar a mensagem transformadora do amor divino. Que possamos sempre ouvir a voz de Deus e nunca nos questionar se ela vale a pena ou não, pois Deus nos ama e sempre quer o melhor para todos nós. Amém.